A Jesus. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, abre comigo a tua Bíblia em Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Se você não trouxe Bíblia, acompanha aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Até aí. De manhã eu não ouvi nenhum amém, agora também nenhum amém. Vou ler de novo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença, nós queremos te louvar, meu Deus, por este momento da tua palavra. Senhor, nós te convidamos para que o Senhor venha, continue aqui neste lugar, fazendo a tua obra, ministrando os nossos corações, tomando conta, meu Deus, desta ministração, que o Senhor venha fazer tudo conforme a tua vontade, porque é tudo para ti. É tudo para ti, Jesus. Se nós saímos dos nossos lares e viemos à tua casa, nós viemos aqui para te adorar, viemos aqui para te buscar, viemos aqui para ouvir a tua voz. Por isso vem e fale nos nossos corações, vem e traga, Senhor, da tua mensagem, que o Senhor venha fazendo tudo conforme a tua vontade. Nós te louvamos porque em ti nós somos mais do que vencedores. Vem, meu Deus, cumpre a tua vontade, ministra os nossos corações e que o seu nome seja glorificado. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, aplaude forte a Ele. Aleluias. Aleluias. Queridos, eu vou ler de novo. A palavra diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A palavra fala sobre sermos vitoriosos, e talvez só de falar de vitória você já pensa aí nos teus desafios do dia a dia, nas lutas que você tem enfrentado, nas vitórias que você tem esperado. Então falar de ser vitorioso, talvez você já pense ali naquela disputa que você está enfrentando nesse momento. Talvez a disputa por um emprego, talvez uma disputa esportiva. Não sei se tem algum atleta aqui. Tem algum atleta na casa? Precisamos de você, atletas. Quem é atleta sabe o que eu estou falando, que é uma disputa, o que é sair vitorioso. Afinal, é maravilhosa uma vitória. Quem não gosta de vencer? Se você é torcedor, tem torcedores aí? Tem algum corintiano aí? Tem palmeirense? Tem São Paulino? Cadê a torcida de Jesus? Glória a Deus, unidos em Jesus. Apesar de eu ser corintiano, não sei o nome de um jogador hoje. Estou meio desatualizado disso. O fato é que quando nós torcemos, nós ansiamos por uma vitória. E falar em vitória aqui a gente já fica ansioso. Porém o contexto ele é diferente. A palavra fala sobre nós sermos vitoriosos na adversidade. A palavra fala sobre nós sermos vitoriosos em Jesus, diante de qualquer situação. Você vai permanecer e vai sair vitorioso. Por isso que ele diz ali no versículo seguinte: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, demônios, presente, futuro, qualquer poder, nem altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Falar em vitória é muito bom. Talvez você veio hoje para este culto esperando a tua palavra de vitória. Sim, o Senhor nos faz vitoriosos, mas Ele quer ministrar um pouco diferente hoje. Desde pequenininho eu vejo as crianças brincando aqui na igreja. Saí do culto lá, entrei no anexo. Eles fizeram da nossa salinha do anexo ali um campinho de futebol. E tinha umas crianças, os meninos, 6 meninos brincando ali de gol a gol. E uma disputa ali assim, eles estavam suando. Foi gol, não foi gol, saiu.
Porque a gente é condicionado desde pequenininho a disputar e sair vitorioso. Seja numa corrida, seja num jogo de futebol, seja num videogame, a todo momento nós estamos competindo. Quando você liga a televisão, está muito baixo, se puder aumentar aqui o fundo aqui, por favor, o teclado. A gente pega ali a televisão, vai assistir um desenho animado. Eu ainda estou na fase em casa do Bluey, Patrulha Canina, mas a Patrulha Canina ela já também transmite aquela mensagem dos super-heróis. É ou não é? Patrulha Canina é assim, só vai mudando depois os heróis. Patrulha Canina são os cachorrinhos, quem conhece? Geralmente é aquela situação, algo ruim aconteceu, tem uma pessoa em apuros, e agora quem poderá nos ajudar? Na nossa época era o Chapolin Colorado, agora é o Chase, junto com a Patrulha Canina eles vão numa missão de socorrer a vítima, e eles têm sempre um resultado maravilhoso, uma atuação com perfeição, e eles socorrem, então são super-heróis. Depois esses heróis vão mudando, a gente vai vendo lá Capitão América, Homem-Aranha, Super-Homem, e o fato é que a gente passa a acreditar em super-herói. A gente acha que eles existem, afinal ele não falha. E o fato é que tudo isso é um conto de fadas, porque na vida é totalmente diferente. Nós temos uma vida para viver, uma vida real. E o que eu quero começar nessa palavra te dizendo que o fracasso ele pode chegar. Talvez o fracasso tenha chegado. Ele pode acontecer a qualquer momento. O dia da derrota pode chegar. O dia da reprovação pode chegar. E está tudo bem. Faz parte, perder. Precisamos aprender o propósito do erro. O propósito da queda, o propósito da derrota. Quem diz que você não pode fracassar? Eu desde pequeno eu sempre fui muito competitivo. Sempre queria ganhar todos os jogos. Me lembro que eu era inclusive meio nervoso assim, sabe? Eu jogava tênis, quando eu errava uma bola eu batia a raquete no chão, né? Porque eu não aceitava, eu me cobrava demais. Mas a vida foi me ensinando sobre o fracasso e sobre a importância de nós entendermos que o fracasso é um degrau para o aperfeiçoamento pessoal. Repete comigo, o fracasso é um degrau para o aperfeiçoamento pessoal. Nós precisamos entender isso. O fracasso te faz mais forte também, a situação de derrota vai te tornar uma pessoa melhor, e é por isso que a palavra de Deus, ela é recheada de histórias, de homens e mulheres de Deus, que quando você olha a foto, você fala, esse cara é um super-herói, essa mulher é um super-herói, uau, como é homem de Deus, meu Deus, que situação, mas todos os heróis da Bíblia fracassaram. Todos os homens de Deus, tirando Jesus Cristo, tiveram as suas histórias e eles tiveram decisões erradas, situações difíceis. E como é importante a gente entender isso, porque parece que a gente fica até distante. Sabe quando você não se conecta com aquele homem super espiritual? E a gente precisa quebrar isso nessa noite. Tem pessoas que olham para uma referência de um homem de Deus, seja para um pastor, talvez você olha para mim e pensa, uau, ele é lá o homem de Deus, ele não erra, ele não falha, engano seu. Talvez pela distância de achar isso, porque quando a gente olha para a Bíblia, Tiago 3,2 diz assim, todos tropeçaram em muitas coisas. Eclesiastes 7,20, na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. A palavra está dizendo sobre o homem, sobre a falha do homem. Homens e mulheres que nos inspiram e que também falharam. Ontem nós tivemos um recrio aqui, quem participou? Foi uma noite maravilhosa, eu saí daqui transbordando de alegria. Eu sei que tem mais pessoas aí, mas o fato é que tinha 70% da audiência ontem eram de visitantes. Eu fiquei muito feliz por isso, porque é importante alcançar também, as pessoas estão chegando.
né? Pessoas que foram alcançadas, entregaram as suas vidas para Jesus. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Venha no próximo. Fala aí para a pessoa que está ao teu lado. Venha no próximo. Sabe por quê? A gente veio aqui ontem compartilhar conhecimento. Você pode pegar depois o vídeo. Apesar de estarmos falando aqui de negócio, de testemunho, nós falamos da palavra de Deus. Demos direcionamento em relação às carreiras empreitadas. Estávamos aqui, o Zuca que está ali, um homem de negócio, o Gustavo, e eu, o Rodrigo, que está aí no Recri. Como é importante você participar disso, queridos. Fiquei muito feliz de ver a igreja cheia de visitantes, e confesso que sentindo falta de muitos, porque eu lembro na minha época, quando eu me converti, tinha lá o Recri, eu entrava lá no meio para me conectar com pessoas, compartilhar conhecimento, entender algo novo, sair dali, sabe, com aquele sentimento de que, olha, eu dei mais um passo na construção, tanto do meu ministério quanto da minha carreira. Foi maravilhoso, uma troca muito boa, foi um painel. E eu respondi uma das perguntas, eu vou ler aqui para vocês, que dizia assim, ó: quais são as principais características que distinguem empreendedor bem-sucedido dos que fracassam em tempos de crise? Isso vale para qualquer situação, para o empreendedor, para o líder, para o pai de família, para a mãe de família. Qual que é a característica daquela pessoa que é bem-sucedida, da outra que fracassou? A perseverança. Repete comigo, perseverança. Por quê? Porque todos falham. Todo pai de família falha. Toda mãe de família comete erros. Todo empresário bem-sucedido falhou um dia. Todo homem de negócio que hoje está brilhando, ele cometeu um equívoco lá atrás. Eu dei o exemplo da Apple, uma empresa que todo mundo conhece, mais valiosa do mundo, valor de mercado absurdo. Ela quase faliu no começo. Quando a gente vai olhar essas histórias, você fala, meu Deus, eles estavam ali entre a vida e a morte, mas eles perseveraram. E isso vale para as nossas vidas. Quando a gente olha para esses homens de Deus que erraram, a diferença é que eles continuaram e eles permaneceram. Porque o problema não é a queda, mas o problema é o que você faz depois da queda. É óbvio que cair é um problema, mas não é o fim. É óbvio que errar é um problema, tomar uma decisão errada. Mas se aconteceu, você precisa entender, tá, e agora o que eu faço? Vou continuar errando ou eu vou mudar as minhas atitudes? Essa é uma noite de transformação, queridos. É uma noite que Deus escolheu, Ele escolheu de manhã também, foi maravilhoso. E Ele quer te marcar para que você dê um passo de mudança. Eu gosto de um ditado que diz assim, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então esse erro que você cometeu, que tem te tirado a paz e soprado aí na tua orelha, no teu ouvido, de que você está perdendo, porque a tua decisão foi errada, deixa isso para trás, tira o aprendizado dessa situação, sacode a poeira, se levanta e olha para frente, porque tem uma estrada longa para você percorrer, uma estrada de vitória, uma estrada de crescimento, uma estrada de bênção. Se você crê nisso, aplaude aí a Jesus. Quando a gente fala desses homens de Deus, a gente olha para as histórias, daí você começa a ver, sabe aquela situação que você fala assim, quem é referência para você? Seja de homem de Deus, seja de autoridade, seja de empreendedor, daí você vai olhar, daí sabe quando você começa a ler a história, você fala assim, mas esse cara aqui é um fenômeno. Eu estou distante dele, não tem como eu me comparar. É mais fácil eu olhar para alguém aqui mais ser humano como eu. Isso acontece quando a gente olha de forma superficial para as histórias. Quando a gente olha para Moisés, eu já preguei muito sobre Moisés, eu gosto da história desse homem. Ele foi um revolucionário, alguém que foi numa missão de resgatar um povo escolhido de Deus que estava aprisionado no Egito. Muita gente, um povo grande. A palavra fala que esse homem, ele tinha uma experiência
individual com Deus. Êxodo 33, 11, não precisa abrir, diz assim: Moisés falava face a face com Deus, como qualquer um fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. A palavra fala que Moisés, ele era amigo de Deus. Ele falava como eu estou falando com vocês. Daí já começa aquela distância, né? Você fala, tá bom, você está falando de um homem que desbravou, que foi usado, que fez tudo isso, calma lá. O cara falava com Deus. Eu tenho dificuldade de ouvir uma direção para a decisão que eu preciso tomar. 2 meses atrás estou jejuando, jejum de Daniel. Tem alguém no jejum de Daniel, hein? Jejum de Daniel. Já emagreci até. Tem uns que engordam, né? Hoje eu conversei no almoço com um rapaz que fez jejum de Daniel e ele falou que a estratégia dele foi fazer risoto ao fungo. E ali ele congelou os potinhos de risoto, né? Afinal, é tudo que é da terra. E ele fez o jejum de boa. No final estava até gordinho, de tanto carbo que ele comeu. Moisés falava face a face com Deus, ele era amigo de Deus. A palavra também diz que Moisés foi o homem mais paciente da terra. Números 12, 3. E era o homem muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Sabe quando você ouve essa qualidade de um homem de Deus e você pensa, tá aí, porque eu não sou usado como Moisés? O cara era o mais manso da terra. Eu estou irritado até aqui dentro da igreja. Fala, Deus, porque o louvor estava alto demais, tudo tem me estressado, eu tenho andado estressado com tudo e com todos. Fui encontrar os irmãos da escala, eu já fiquei ali impaciente. Daí a gente pensa que porque a nossa qualidade é diferente, isso nos desqualifica. E aí você vai sentindo que você não tem um chamado, você vai se sentindo distante. Lendo isso, você acha que o chamado de Deus é para pessoas especiais, como Naldo e Moisés. Mas Ele te escolheu. Fala para a pessoa que está ao teu lado, Ele te escolheu. Quando a gente olha a história de Moisés, quando você vai abrindo lá Êxodo 2:11, você vai entender o que esse cara fez antes. Eu quero saber mais dele. A gente descobre que ele era um homem também, e ele errava, e ele cometeu equívocos. Êxodo 2:11 diz assim: certo dia Moisés já era adulto, ele foi ao lugar que os seus irmãos hebreus estavam e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Ele viu um egípcio espancar um dos hebreus. Quando ele enxerga um dos egípcios espancando os hebreus, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele começa a planejar o mal. E aí a palavra fala, coloca aí no 12, que ele correu, não viu ninguém, e ele matou um egípcio e o escondeu na areia. Ele assassinou uma pessoa e ele ainda tenta ocultar aquele pecado na areia. Ele erra, ele comete uma situação ali que é abominável. E a palavra fala que no dia seguinte ele vê 2 hebreus brigando. Então ele pergunta ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? Aquele homem fica assustado, e ele responde assim, quem nomeou você líder e juiz sobre nós? Você quer nos matar como matou aquele egípcio ontem? Moisés fica desesperado porque ele tinha escondido aquele pecado. Ele tinha escondido aquele homem no meio da areia, mas ele viu que a fama daquela atrocidade tinha se espalhado. Então a palavra fala que Moisés teve medo, porque ele viu que tudo estava sendo descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian, e ali assentou-se à beira de um poço. Queridos, aquele homem que a gente conhece, escolhido de Deus, começou a sua caminhada ali, e ele começou diante do erro, diante do engano. E o que mais me impressiona é que aquele erro não anulou a promessa de Deus sobre a vida de Moisés. Então eu quero começar aqui te falando algo nessa noite. O teu passado
não anula a promessa que Deus tem na tua vida. Aquilo que você fez, talvez você tenha cometido os erros e é tão difícil você conviver com isso, mesmo se arrependendo todo momento, você se lembra daquilo que aconteceu. Este erro não anula a promessa de Deus para a tua vida. Você só precisa encarar esse erro com um aprendizado, se arrepender desse erro e continuar, sabendo que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus, Romanos 5:20. Sabe por que Deus faz isso? Você começa a querer compreender, mas como assim? Por que Deus escolhe Moisés depois de uma situação como essa? Por que Ele vai visitar Moisés, chamando Moisés? Porque Deus, Ele é especialista em fazer isso. Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Ele escolhe as coisas vis desse mundo, desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Sabe para quê? Para que nenhuma carne se glorie. Daí você olha isso e você fala assim, é Deus purinho que faz o milagre. É isso que falam quando descobrem que você está aqui na igreja adorando a Jesus. O cara fala assim, se não for Deus, quem é? Maninho era doidinho. Era traficar aviãozinho de um lado para o outro, agora está adorando a Jesus. Se não é Deus, quem é? A irmã não tinha jeito, não queria saber de nada. De segunda a segunda na balada, agora está adorando a Deus. Se não é Deus, quem é? Porque essa é a obra maravilhosa que Deus faz. Ele usa aqueles que não são improváveis para confundir os que são. E ali Ele levanta com autoridade, depois de uma dificuldade, de uma derrota, para que todos vejam que é Ele quem está fazendo a obra. E todos vão olhar para a tua vida, para os teus milagres, para as situações que estão acontecendo e vão enxergar Jesus. Na tua vida era isto que estava acontecendo com Moisés. Por que Ele fez isso? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu estou falando aqui com pessoas que se sentem caídas ou que estejam caídas. E essa queda te levou para o fundo do poço. Essa queda te levou para uma situação que você não consegue sair, uma acusação. Essa é a noite que Deus vai te tirar do poço. E 1 Samuel 2:8 diz assim, Ele ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas, faz ressurgir o abatido, Ele faz assentar-se com príncipes, e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles Ele estabeleceu o mundo. O que Ele está dizendo aqui é Ele que levanta, é Ele que faz, é Ele que opera o milagre. E aí eu começo a me lembrar de tudo que Deus já fez na minha vida, queridos. Talvez por estou com 41 anos, eu não sou daquele cara que fica olhando para o passado, sabe? E contando história toda hora de tudo aquilo que eu vivi. Daí às vezes eu encontro uns amigos mais antigos, como eu estava num bifezinho infantil, festinha de criança, daquele jeito, né? Não conhecia ninguém, pensei, aonde eu vim parar? Era coxinha, refrigerante, coxinha, e ninguém para conversar ali, estava eu, a pastora, gente conversando, claro, mas assim, aquela barulheira, criança de um lado para o outro. De repente eu viro e encontro um amigo da faculdade, era o meu melhor amigo da turma. E ele vem me abraçar e ele fala, Fabião, aqui Fabião é o Fabião. As pessoas me conhecem sempre como Fabião. Você por aqui, cara, que saudade. Nossa, meu, foi muito legal o tempo que a gente viveu junto, você era muito louco, né, cara? Daí que vem aquela memória, você fala, sério? Por quê? Ele falou, você era todo diferentão, né? Você chegava atrasado, meio causando assim na sala, né? Suado de academia. Ele namorava uma menina que falava, nossa, meu, ele vem suado da academia para aula. Sentava no fundão, todo largado. E aí a gente vai vendo aquilo que Deus fez. Os milagres que Deus fez, da onde Deus me tirou. E ali ele falou dos envolvimentos das coisas, e a gente vai se lembrando, pensando assim, como Deus é bom. Você já parou para pensar isso? Como Deus é bom. Ele me tirou das garras de Satanás.
Ele me tirou de um caminho tortuoso. Ele me tirou de um caminho de vício. Do caminho de bebida, do caminho de cigarro, do caminho de droga. Eu não me aprofundava nisso, mas de vez em quando eu escorregava, mas Ele teve misericórdia de mim, dava as baladas. Eu conto pouco sobre isso aqui, mas quantos livramentos eu já tive em baladas. Eu tenho 3 cicatrizes no corpo de brigas em danceteria. Porque era o lugar que eu não deveria estar, tomando decisões erradas que eu não deveria tomar, errei. Me arrependi. O que eu carrego hoje? Cicatrizes que me fazem lembrar de onde Deus me tirou, quando eu estava desviado. Mas Ele continua sendo Deus e a promessa dEle não é anulada, queridos. A gente precisa entender o tempo de Deus. Sabe que quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi um jejum maluco. E eu virei um santão, crentão, lia a Bíblia horas por dia. Jejuava, buscava, e eu falei, agora eu virei um grande homem de Deus, e fui andando, só que eu virei um juiz também. Sabe aquele cara que acha que porque ele está jejuando e orando, ele é melhor do que alguém? Sabe o que Deus permitiu? Que eu enfiasse o pé na jaca. Me lembro uma vez, eu já estava no bola, daí eu estava num jejum forte. Daí os amigos do mundo me chamaram para ir para Maresias, eu fui, levei a Bíblia debaixo do braço, CDzinhos da tribo de louvor do outro, fui com eles, levei meu Discman, ouvindo uma adoração, primeiro dia eles tudo lá, fazendo as caipirinhas e tal, e eu na rede, orando em línguas, né, tipo assim, benzão, falei, vou ganhar esses caras para Jesus, lendo a Bíblia, e bem. Só que eu tinha saído de um relacionamento, eu não estava ali 100% ainda, mas estava me firmando. Por isso que diz aquele ditado, sabe? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu estava bonzinho. No dia seguinte, eu não sei o que aconteceu, mas eu acordei virado. 10 horas da manhã eu levantei daquela cama, abri a geladeira, peguei uma garrafa de vodka, não me perguntem como. E ali eu coloquei num copo e fiquei simplesmente a tarde inteira com os caras ali. E esse foi o dia verdadeiro da minha conversão. Bebi, fui trêbado para uma danceteria que tem lá em Maresias, trêbado, caindo. Daí conheci uma mulher ainda lá, estava com ela na pista de dança. De repente o Espírito Santo vem e me toca. Daí é como se eu caísse, né, na real, e eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Daí o Espírito Santo falou, filho, no meu altar você entregou o relacionamento que você tinha. Eu namorava uma menina, não estava confortável. Fui procurar o meu pastor, falei, pastor, tá zoado aqui, a gente tem um namoro, mas assim, eu não estou bem, estou vazio, choro todo dia, tenho momentos que parece que eu estou meio deprê. Ele falou, filho, você está disposto a entregar tudo para Jesus? Eu falei, estou. Entreguei no altar, dias depois ela me liga e termina por telefone. Eu entreguei, isso foi depois, meses depois. Daí eu estou ali naquela pista, o Espírito Santo vem e fala assim, você entregou tudo naquele altar para viver essa vida medíocre? Daí eu tive um entendimento assim, olhos espirituais abertos naquele lugar, a balada rolando, aqueles caras endemoniados, uns bombadão, aquela confusão, né, que é da noite. E eu falei, eu não tinha que estar nesse lugar. Eu lembro que eu já bebi energético naquela época, eu estava segurando um Red Bull, copo de vodka que eu amassei. Eu joguei no chão, empurrei a mulher, eu falei assim, Deus, me desculpa. Primeiro porque eu feri o teu coração, eu errei, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu lembro que eu joguei no chão, o nome do lugar chamava Sirena, não sei quantos conhecem, tem uma estrada de terra que sai assim, e eu me lembro de andar no meio, assim, ninguém tinha saído, era no meio da noite, e eu fui andando naquela estrada, eu me lembro de ter olhado para trás e eu falei, mundo, balada, bebida, cigarro, droga, mulheres, dessa night, eu não tenho mais nada com vocês, tchau. Nunca mais eu olhei para trás. Falei, a hora de viver uma vida com Deus no centro da vontade de Deus é agora, com a convicção de que o erro que eu tinha cometido não estava anulando a promessa que Deus tinha na minha vida.
saí, pensei, errei, embebedei, enfiei o pé na jaca, poderia ter sido pior, vamos embora, reconstruir. E eu fui ali andando. Um mês depois eu passei na frente de uma danceteria, parecia que faziam 10 anos que eu já não frequentava mais, porque aquilo saiu do meu coração. Porque é isso que Deus faz quando a gente entrega a nossa vida de verdade. Mas sabe qual que foi o maior aprendizado que eu tive naquela queda? A entender que todos nós somos falhos. Eu aprendi a olhar o meu irmão com misericórdia, não com julgamento. Porque tem pessoas que estão vindo na igreja se esforçando para se firmar, e de vez em quando escorrega e cai. Daí tem os juizinhos que ao invés de ajudar, vem e parece que ajuda o cara a ficar no chão. Deus começou a me lembrar do que eu vivia. Eu frequentava a cristã da família quando eu namorava aquela menina, a outra passava na porta da igreja para me pegar. Eu não era crente, ia lá visitar de vez em quando. Daí Deus falou, olha o que eu fiz com você, eu não desisti de você, não desista dos meus. Pecado, a queda que me ensinou a ser humano e olhar com misericórdia. A palavra de Deus diz, bem-aventurado os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. E então, eu simplesmente mergulhei de cabeça e, queridos, a velocidade do cumprimento das promessas de Deus depende do teu posicionamento, do nosso posicionamento. As pessoas tentam descobrir tudo. O que eu mais recebo de pedido de ajuda é assim, pastor, eu estou solteiro, em quanto tempo eu vou casar? Pastor, eu estou começando a minha carreira, em quanto tempo eu vou prosperar? Sabe qual que é o tempo? Depende do teu posicionamento. Se você estiver mal posicionado, pode ser que nem chegue. Se você não estiver preparado, Deus não vai fazer isso. Por amor e por misericórdia a tua vida. Lembro que eu entrei na igreja e falei, não quero saber de relacionamentos, eu quero Deus, eu quero ir viajar com os meus amigos, adorando a Deus juntos. E eu servia na igreja de segunda a segunda, era missão, todo dia querendo a presença de Deus. O resto é o resto, deixa que Deus faz no tempo dele. Mas é impressionante, porque posicionado, de repente as coisas vêm. Fui indicado para um curso de líderes, eu não entendi. Eu falei, mano, o que esse líder viu em mim, cara? Ele está muito louco, eu estou ainda aqui, né? Me firmando, eu brigo com a minha irmã direto. Minha irmã era, sabe, o inimigo usava ela para vir tentar. Quem tem irmão sabe o que eu estou falando. São aqueles que nos amam, que estão no dia a dia. Daí fui indicado para o curso de líder. Primeira coisa que eu fiz, eu fui me consertar com a minha irmã. Falei, Vivi, me perdoa, vou mandar, né, legal aí, queria fazer tudo certinho, e as coisas foram acontecendo. Fui liderar a célula, eu não era líder ainda. Olha a prova que Deus manda. Um dia eu estava na sala, o sonzinho, não existia levita, tá? Liderei por quase 10 anos sem levita. Se você reclama que na tua célula não tem, eu sempre fui o levita, por isso que eu acho que eu canto tanto assim. Misericórdia, né? Mas na verdade não, eu usava aquele iPodzinho, quem foi da célula sabe, eu andava com o iPodzinho no bolso, daí eu ministrava o louvor, tá? Não era só 4 louvorzinhos seguidos, aumentava lá, eu te busco, te procuro, ó Deus, era sempre o mesmo, né? Érica, Fabião, lembra? Adoração e adoradores, quem conhece? Ministério Vineyards. Daí aumentava, daí no louvorzinho final abaixava, já emendava uma oração, vem com a tua glória, invade esse lugar e já emendava outro louvor. Estava lá um dia eu em casa, só que não estava com o iPodzinho, estava com o som na tomada, a maior adoração. Daí minha irmã tinha brigado com o namorado, chega em casa, né? Sabe aquelas provas? Não é só na sua célula, não. Teve em casa também. Daí eu escuto um barulho de porta, pray! E ela... aquela gritaria, eu falei, meu Deus do céu, Deus, acalma, pacifica, que a tua presença não saia e tudo mais. Daí ela foi pegar o telefone, sem fio, não estava funcionando porque o som estava lá, conectado na tomada, e ela desce, o que ela faz? Puxa a tomada e acaba com o louvor da célula, imagina. E eu ali, vamos, vem Senhor, com a tua presença, mas querendo dar um tapa nela, mas Deus me provando. E a gente sabendo que a gente tem que permanecer. E assim Deus vai fazendo, queridos.
Todos eles erraram. Eu não sei qual é o teu erro. Eu não sei quais foram as tuas falhas. Eu não sei como você está hoje aqui. Eu não sei como está a tua trajetória. Não sei quais foram os teus delitos. Não sei quais foram as decisões erradas. O que eu sei é que Deus, Ele tem poder de transformar a tua história. Depois dessa situação de Moisés, Deus chama ele. E assim com todos os outros. Tem uma história de um homem. Quem conhece Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus, personagem mais admirado na palavra, depois de Jesus, claro, rei de Israel, exemplo, derrotou exércitos inimigos, tinha autoridade sobre o povo, liderava com excelência, mas ele errou. E ele quebrou metade dos mandamentos de Deus. Parou? Cansou? Quebrou metade dos mandamentos de Deus. São 10 mandamentos, queridos, 5 esse homem descumpriu. A palavra fala, vamos lá, ó, não matarás, ele matou. Não mentirás, ele mentiu. Não adulterarás, ele adulterou. Não cobiçarás a mulher do próximo, ele cobiçou. Não roubarás, ele roubou. Sabe o que ele roubou? A mulher do próximo. Davi caiu feio, enfiou o pé na jaca. E sabe o que Deus faz quando um homem, uma mulher de Deus está ali no erro, no engano? Ele envia os seus profetas, ele traz exortação, ele traz o seu alerta, ele não deixa quieto não, ele vem com mensagens. E eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, não vale a pena continuar na iniquidade, não vale a pena continuar no pecado. Se posicione em arrependimento nessa noite que ele vai mudar a tua história. O profeta vai confrontar aquele homem, diz assim, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias com espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher. Vou contar a história rapidinho. Ele, como líder do exército, ele tinha que estar onde? Trabalhando, junto com o povo. A palavra diz que um belo dia ele resolveu ficar em casa. Fugiu do chamado. Primeira coisa, não saia do lugar que Deus te chamou para ficar. Não sai da posição que Ele te chamou para ficar. Quando ele deixou de fazer aquilo que Deus tinha pedido e ficou em casa de bobeira, mente vazia, oficina do diabo. Aquele cara estava ocioso, pega o celular, vai para o Zap, vai para o Instagram, Face, procurando motivo, procurando alguma coisa para ocupar aquela ociosidade. De repente ele vai ali na sacada, vai dar uma espiadinha do lado, ele vê uma mulher tomando banho, fica encantado com aquela mulher de Urias, Batseba. Então ele fala, eu quero aquela mulher, dá um jeito de trazê-la aqui. E a palavra fala que ele cai em adultério, ele tem relação com aquela mulher, ele quebra o mandamento de Deus. Daí ele pensa o quê? Moisés, lembra, matou, tentou esconder na areia. Todos descobriram, Davi adulterou, a mulher engravidou e ele pensou assim, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Ele chega, Urias, você tem sido um bom funcionário, você não precisa trabalhar amanhã, fica em casa de boa, vai curtir tua esposa, leva ela para passear, toma aqui um voucher de um hotel, vai ser feliz. Só que aquele homem não aceitou. Aquele homem pensou assim, como eu, homem de guerra, vou estar em casa descansando enquanto o meu exército vai estar lá, sozinho? Não! Ele até teve um tempo ali de folga, mas ele se negou a ter relação com a sua esposa. Davi estava tentando encobertar o pecado, porque ele pensou, esse homem de folga, ele vai ter relações, a mulher vai aparecer grávida e está tudo certo, dei um jeito. Mas não tem como dar jeito, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Davi, além de cobiçar, além de cair em adultério, ele mente.
E não bastasse tudo isso, o que ele faz? Ele pensa num outro plano, ele fala, já sei, eu vou colocar ele na linha de frente da batalha, para exterminar aquele homem, não deu outra, na linha de frente, Urias, ele morre. Ou seja, quebra mais um mandamento, ele matou propositadamente. E por último, ele ainda fica com a mulher. Quando o profeta vai trazer uma exortação, ele fala assim, ó, porque você desprezou a palavra, fazendo o que ele reprova, você matou Urias com espada, blá blá blá. Ele falou assim, ó, a consequência vai vir. Uns amigos aqui da igreja, quando a gente vai conversar sobre passado, eles falam assim, né, o boleto chega. Sabe da decisão errada? Tomei a decisão errada, o boleto vai chegar, prepara. Deus, ele perdoa, ele vai perdoar, ele vai restaurar, ele vai restituir, mas a consequência vem. O que aquele profeta estava falando para Davi a consequência vem, vai ser difícil, mas você vai seguir, e Deus vai continuar fazendo na tua vida, você só precisa encarar o pecado de frente. Davi estava caído, Davi estava numa situação difícil. Eu fico pensando, o que esse homem estava preocupado diante da queda? Queridos, a principal preocupação de Davi era com a presença de Deus, mais nada. Nós não temos mais nada que importa do que o nosso relacionamento e a presença de Deus. Davi não estava preocupado com o reino, Davi não estava preocupado com a fama, Davi não estava preocupado com a sua reputação, Davi não estava preocupado com aquilo que ele ia perder, ele só estava preocupado com a presença de Deus. Então ele escreve o Salmo 51, prostrado, arrependido, e ele faz daquele salmo um clamor. Abre aí comigo. Ele começa o salmo dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Vai passando que eu vou ler junto aqui. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo, então eu ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir de novo, presta atenção nisso, olha o clamor de Davi. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. O que Davi estava falando? Primeira coisa, ele falou, Deus, eu não consigo mais viver sem a verdadeira alegria que está na tua presença. Querido, sabe aonde está a alegria? Tem gente que pensa assim, quando eu tiver um carro novo, quando eu casar, quando eu prosperar, quando eu tiver X reais no banco, quando isso acontecer eu vou ser feliz. Sabe onde está a verdadeira alegria? Na presença de Deus. É a alegria da salvação, é a alegria de saber que tudo isso aqui é passageiro e que nós temos acesso à eternidade. Então esse acesso àquilo que é eterno preenche o nosso coração. E Davi perdeu esse acesso. Ele sabia que ele estava numa condição de pecador e perdeu o acesso à alegria verdadeira. Então ele fala, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Porque ele sabia que estava difícil voltar para o trilho. Ele estava no fundo do poço. E eu me lembro que meu pai me dizia quando eu era moleque, ele falava, filho, você está no fundo do poço, moleque. Sabe qual que é a primeira atitude que você precisa fazer? Parar de cavar.
Porque está ficando mais fundo. Vai ficando mais fundo. Então, primeira coisa, para de cavar. Então você vai se preparar para começar a ter ali estratégias para sair do poço. Deus te tira de lá, mas para de cavar. E é isso que Davi também estava falando aqui. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Parar de cavar é andar, cavar é andar em desobediência. Parar de cavar é obedecer. E ele diz, olha isso, ele confronta com as palavras dele a hipocrisia que poderia existir no coração dele, porque ele está dizendo em outras palavras, eu não quero em pecado pregar da tua palavra, eu não quero nessa vida torta falar do teu amor, não quero pregar algo que eu não vivo, eu não quero pregar e ver pessoas sendo salvas e eu perdendo a minha salvação. Ele fala assim, primeiro me muda, depois eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Ele está dizendo assim, eu quero voltar para o propósito, porque esse pecado me tirou do teu propósito, essa iniquidade me tirou do centro da tua vontade, de falar do teu amor, de ganhar almas. Eu me tornei frio, distante, crítico. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. E ele vai lendo aquilo publicamente, clamando a Deus por uma restituição verdadeira, por uma restauração, por uma mudança, por um homem como aquele, poderoso, rico, com autoridade. Ele tinha algo no coração, nada mais importa, se não for a tua presença. E o que chama mais atenção, queridos, é no versículo 16, que diz assim, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Que ele está dizendo assim, ele não quer sacrifício para perdoar o meu pecado, ele não quer todos os gados, todas as riquezas, todos os ministérios que eu tenho, senão eu daria, mas ele não deleita-se em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não despreza. Então ele se apresenta com o coração contrito e quebrantado, clamando por mudança, clamando por restauração, sabendo que sim, ele tinha saído derrotado daquela situação, mas que ele é mais do que vencedor no Senhor. Mas para ser mais do que vencedor, ele precisa entender que Deus precisa fazer a obra e ele tem que mudar as atitudes. E a gente vai para a palavra. Vamos discutir, falar de qualquer homem aí, a gente vai lá e busca o erro. Adão, errou. Noé, errou. Moisés, errou. O que mais? Discípulos, Pedro, que assumiu a responsa, teve um papel fundamental, errou. Negou Jesus 3 vezes. Mas ele se arrependeu. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Vou pedir para vocês se posicionarem. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A grande diferença que está quando você olha para ministérios, histórias de homens, mulheres que tropeçaram, é a situação depois, é o dia seguinte, ou o mesmo dia depois daquela situação, relacionado ao arrependimento. Sempre que eu falo de arrependimento, me vêm os 2 discípulos, Judas e Pedro. Porque arrependimento não é você se martirizar, não é você derramar lágrimas de crocodilo, não é você chorar com remorso pelos cantos, se acusando, pensando, o que eu fiz? Blá, 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 blá. Não é nada disso. Num arrependimento talvez não vá cair uma lágrima do teu rosto, mas a mudança imediata vai acontecer, porque arrependimento é mudança de atitude. É óbvio que se você quiser chorar na presença de Deus, você vai chorar na presença de Deus, mas não com acusação, porque Ele não acusa. Ele perdoa e lança no mar do esquecimento toda a tua iniquidade. Quem está aqui? Arrependimento é você mudar a tua atitude. Judas ficou com remorso,
Judas ficou mal, Judas ficou deprimido e ele acabou numa morte trágica. Porque ele não se arrependeu, mas Pedro simplesmente mudou as suas atitudes. Davi mudou as suas atitudes. Pode apagar as luzes, por favor, enquanto eu finalizo aqui. Como você se porta diante da situação? Feche teus olhos por um momento. Não sei se você entrou aqui nessa noite caído. Não sei se você entrou aqui nessa noite se sentindo derrotado. Mas essa palavra é para você. Não importa qual foi o erro, importa a tua decisão nessa noite em relação a essa situação. Está nas tuas mãos. Vem com a tua presença, Pai. Vem trazendo, meu Deus, quebrantamento. Vem trazendo, meu Deus, arrependimento. Porque, meu Deus, como Davi mesmo disse, não é sacrifício, não é oferta, é um coração quebrantado e contrito, é um coração sincero na tua presença, não é no muito falar, não é na influência, é na sinceridade diante da tua presença. Por isso vem e ministra. Nós cremos que esta é uma noite de arrependimento, nós cremos que esta é uma noite de cura. Nós cremos que esta é uma noite, meu Deus, que o Senhor quer marcar vidas e tirar do fundo do poço. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor quer levantar o caído. Queremos, Pai, que o Senhor quer levantar o abatido. Por isso vem e faz a tua obra. Vem e conecta, meu Deus, os teus filhos de volta no teu altar. Nada vai acontecer, querido, se você não abrir o teu coração com sinceridade nessa noite. Davi sabia onde ele estava buscando. Ele não buscou em homens, ele buscou em Deus. Você precisa estancar essa sangria desatada. Fique em pé, cai, fique em pé, cai, fique em pé, cai. Ciclo vicioso. Peca, depois de um tempo se arrepende, depois continua. Foi por isso que Davi falou: Pai, eu preciso de estabilidade. Eu estou cansado de ficar de pé e cair. E sobe e desce, sobe e desce. Altos e baixos. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está feliz, outro dia está chorando. Um dia está glorificando, outro dia quase em depressão. Ele falou ali: Deus, chega, eu não aguento mais, eu quero ter estabilidade em Ti. Por isso devolve-me a alegria da Tua salvação. Seja sincero com Deus. Fala com o Senhor. Abre o teu coração. É um momento entre você e Ele pode te levantar. Nós vamos finalizar adorando aqui nessa noite, que você possa abrir o teu coração, conversar com Ele. Vamos se colocar de pé, fica de pé no teu lugar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, e águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia-me
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Fala com Jesus, abre o teu coração a Ele. Eu não sei como você está, mas essa é a noite de você dar um basta nessa situação. Ele te escolheu para vir aqui, para estar aqui, para te entregar essa mensagem, porque o cair é do homem, mas Ele te levanta. Não importa quais foram as derrotas, não importam quais foram os pecados, importa a tua decisão de mudar nessa noite. Importa a tua decisão de não aceitar mais tudo aquilo que te distancia da presença de Deus. Dê um basta, dê um basta, dê um basta. Não aceite mais, porque nada mais importa do que a presença de Deus. Não tem nada melhor, não tem nada mais importante do que a presença de Deus. Por isso deseje isso, clame por isso, clame por isso. Não aceite mais a carne, não aceite o pecado que te distancia. Entrega tudo a Ele nessa noite, porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história, mas não existe uma mudança de história sem entrega. Não existe mudança de história sem renúncia. Entrega tudo a Ele. Eu falo com homens e mulheres de Deus que foram escolhidos, mas no meio do caminho você acabou dando bobeira, você acabou se distraindo e você acabou caindo. E essa queda te levou a questionar a vontade de Deus. Essa queda te distanciou da presença do Pai. Dá um basta nessa noite. Dá um basta nessa noite. Dá um basta nessa noite. Eu quero orar por você. Se esse é você, levanta a tua mão no teu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Levanta a tua mão bem alto. Não importa quem está à tua esquerda, à tua direita. Davi, quando se arrependeu, ele foi publicamente. Não importa, não importa. Aleluias, aleluias, aleluias. Se tem mais pessoas, levante aí as suas mãos. Levante as suas mãos e repete essa oração comigo. Pai, nesta noite eu te agradeço, porque eu ouvi a tua voz, e eu dou um basta. Eu não quero mais viver essa vida de iniquidade. O pecado não tem nada para mim. Como Davi se consertou na tua presença, eu estou aqui me consertando, clamando para que o Senhor me devolva a alegria da salvação, para que eu volte a ter um espírito ensinável, disposto a te obedecer. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu tomei a decisão errada e eu escolhi a minha carne e não a tua presença. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu desobedeci o teu Espírito Santo e eu escolhi o pecado. Eu não quero mais. Me ajuda, Senhor. Transforma a minha vida, transforma a minha história, me levanta, me tira do fundo desse poço, porque eu creio que o Senhor me escolheu e eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Por isso vem, sopra, me fortalece, me transforma, me cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos teus filhos que fizeram essa oração comigo, que o Senhor venha marcá-los com poder nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha marcá-los, meu Deus, com a alegria da salvação. Que o Senhor venha marcá-los, meu Deus, com a tua presença, e que eles venham viver a novidade que está em ti, conforme diz na tua palavra, que se alguém está em Cristo é nova criatura. Vem com novidade, vem com coisas novas. Vem, meu Deus, com um novo tempo. Vem, meu Deus, com a tua restituição de tudo aquilo que foi roubado, que seja restituído em nome de Jesus. E que o Senhor possa fortalecê-los, meu Deus, a cada dia mais, assim como Davi orou, para que eles possam, meu Deus, voltar a fazer a tua obra
e falar do teu amor com alegria, meu Deus, pregando um Deus que vive, um Deus que está nesse lugar e um Deus que visitou, meu Deus, cada uma destas vidas, em nome de Jesus. Aleluias. Pode aplaudir a Jesus. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. E ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. E ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. E ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. E a morte venceste, os véus tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Aleluia. Feche teus olhos. Eu não poderia encerrar essa noite sem antes orar por você que nos visita nessa noite, ou você que tem vindo a essa casa e ainda não entregou a tua vida para Jesus. Deixa eu te falar algo. Existe uma diferença entre crer, acreditar naquilo que Jesus é e confiar e entregar tudo a Ele e se submeter à vontade dEle. Quando a gente lê Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma coisa é você conhecer isso, outra coisa é você se submeter ao Senhor, fazendo dele o teu pastor. Como é assim, pastor? Como que faz? Entregando tudo a Ele, se submetendo a Ele. Eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oração simples, que tem poder de mudar a tua história, desde que seja feita com verdade, com entrega. No lugar que você estiver, você que deseja entregar a tua vida para Jesus, levanta a tua mão direita, eu quero orar por você. Pode levantar aí bem alto tua mão, você que deseja entregar tudo a Ele, o controle da tua vida, da tua história. Aleluias, aleluias. Repete essa oração comigo, você que levantou a tua mão. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque eu ouvi a tua voz. Porque eu ouvi a tua voz. E eu creio. Que o Senhor me escolheu. Que o Senhor me escolheu. Mas nessa noite, eu te escolho. Eu te escolho. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu único e suficiente, Senhor e Salvador, que veio ao mundo em carne como homem e morreu na cruz pelos meus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia para que eu tivesse essa experiência real contigo. Por isso, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus você que fez essa oração comigo. Que o Senhor venha te marcar para um novo tempo nessa caminhada. Que seja uma caminhada de crescimento, uma caminhada de experiências sobrenaturais, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, você que fez essa oração comigo, nós queremos ter a oportunidade de te acompanhar. Você entregou tua vida para Jesus, não acaba aí, começa aí. A partir de agora você tem uma jornada com Ele. Para isso você precisa entender o que Ele tem, conviver junto, na família, ser direcionado. E a oportunidade que nós temos de dar o primeiro passo agora é anotando
um dado de contato. As irmãs dos boas-vindas vão estar lá na porta, anotando um e-mail, um telefone, para que a gente possa te conectar numa célula, para que você possa se sentir parte aí da família e crescer em intimidade e comunhão com o Senhor. Amém? Levante a sua mão aí, levanta a mão do teu irmão. Repete essa oração comigo. Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra O nós? Senhor é o meu O pastor, Senhor é o meu pastor, e nada e nada me faltará. me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Tu és lindo, Jesus. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, a comunhão, a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre cada um, de agora para todo sempre, até que o Senhor venha como servo, sacerdote do Deus vivo, ministro da palavra de Deus. Eu quero te abençoar, que você saia daqui debaixo dessa unção, sabendo que você foi escolhido por Deus para ser mais do que vencedor diante das situações difíceis. Tudo que era velho ficou para trás. Esse aqui é um marco na tua vida, que você possa deixar a partir de hoje tudo que é velho para trás, as tuas derrotas, os teus erros, os teus traumas, sabendo que Ele tem uma nova história. E você vai escrever essa história de milagres, de testemunho, vai poder testemunhar nesse altar. Se prepara para isso, em nome de Jesus. Deus abençoe.